Fala aí, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel, seja mais um vídeo, rapaziada. Mais um vídeo aqui no nosso canal secundário. Dessa vez eu vou falar do meu time do coração. Inclusive é o nome do canal e é o tema principal do canal, que é falar sobre o São Paulo. É claro que eu não vou me estender apenas a falar sobre o São Paulo nesse canal, conforme eu já falei pra vocês. Inclusive, semana passada eu trouxe um vídeo pra falar sobre o mesmo tema, só que sobre o Flamengo, né, cara? Então, se o São Paulo está passando pela mesma situação, vamos comentar um pouquinho sobre isso, né, cara? Sobre quem será o novo técnico do São Paulo, né, mano? Aí, basicamente, todo mundo já sabe que não era segredo pra ninguém que o Rogério Ceni acabou sendo demitido depois de fazer uma hora extra, né, cara, de cargo de treinador do São Paulo no dia de hoje. Após a péssima atuação do time, não péssimo resultado, porque conseguiu a vitória por 2-0 na Bacia das Almas, né, cara, mas da péssima atuação da equipe diante do Puerto Cabello no dia de ontem, lá no Morumbi. Mano, o São Paulo simplesmente pegou uma equipe venezuelana que é profissional desde 2014, tá ligado? Tem nem 10 anos o profissional e, cara, nunca tinha jogado uma partida internacional na sua história e passou um sufoco absurdo. E por um pouco mais, acredito eu que o São Paulo sairia com um empate dentro de casa com uma equipe do Puerto Cabello, né, cara? Isso que eu acho algo inaceitável, né, velho? Então, é claro que a partida de ontem dependeria muito do que aconteceria para definir o futuro do Rogério Ceni, e diziam que mesmo com a vitória ele poderia vir a ser demitido, né, cara? E foi o que aconteceu, só que o time venceu, mas, cara, diria pra vocês que mesmo vencendo, foi uma das piores atuações que eu vi do São Paulo na minha vida, né, cara? Se eu já botava o jogo contra o Ituano entre uma das piores que eu já tinha assistido, eu achei a partida de ontem ainda pior, o rendimento do São Paulo ainda pior do que foi contra o Ituano, né, cara? Ontem foi bizarro, né, mano? Ontem foi bizarro, o São Paulo conseguiu a vitória no finalzinho, né, cara? Em duas oportunidades que tiveram ali bem pelo final, muito mais pelo cansaço da equipe venezuelana do que capacidade e competência do time São Paulino. Mas o vídeo de hoje não é pra falar sobre esse jogo, né, cara? É mais pra justificar. E sim, o Rogério Ceni foi demitido, o time já não vinha de boas atuações desde do encerramento da primeira fase do Campeonato Paulista, né, cara? O time tem oscilado bastante também na primeira fase do Campeonato Paulista, mas teve uns picos muito bons, né, cara? De partidas muito boas, né, cara? Acabou que depois tudo que aconteceu acabou se tornando algo dos debatidos chegar no São Paulo, né, cara? E você sabe, é claro que o favorito, não sei se deu uma falhada no áudio, mas só recapitulando, você sabe que esse favorito é assumir o cargo, inclusive já deve ter sido confirmado, tá, rapaziada? Já foi confirmado, só não é oficial ainda, que é o Dorival Júnior. Ele será o novo técnico do São Paulo, tá? Você pode cravar, muitas fontes muito confiáveis já deram como certo a contratação do Dorival Júnior, inclusive ele já estava até conversado e acertado antes mesmo da demissão do Rogério Ceni. Então sim, é certo que ele vai ser sim o novo técnico do São Paulo, só não é oficial ainda, mas acredito que se tornará oficial nas próximas horas. E é claro, né, rapaziada, vocês sabem muito bem que, pô, muitas pessoas ficaram muito felizes com a demissão do Rogério Ceni. Eu particularmente não, porque o Rogério Ceni é meu maior ídolo no futebol, né, cara? Então, cara, eu queria muito que ainda desse certo, né, cara, esse relacionamento entre o Rogério Ceni e São Paulo, mesmo como treinador, né, cara? Ele fez uma história linda como jogador, e ver essa história tendo continuidade como técnico seria sensacional, né, cara? Mas a gente viu que a primeira oportunidade de 2017 não deu certo, tanto que depois ele também veio o Dorival Júnior, tá? Na sequência, pra quem não sabe, e agora a gente vê mais uma vez essa novela se repetindo. O Rogério Ceni mais uma oportunidade teve à frente como técnico do São Paulo e não correspondeu às expectativas, né, cara? Então, infelizmente, eu acho o Rogério Ceni um bom técnico, tá? Sinceramente, eu acho ele um bom técnico, só que ele tem alguns defeitos, né, cara, que acabam para um cargo de técnico acaba se tornando algo um pouco maléfico, né, mano? Como a teimosia que ele tem em apostar em diversas peças que não dão resultados, vamos dizer que a arrogância que muitas pessoas falam dessa forma, que ele tem com o grupo, quando ele tem uma certa liderança, ainda mais como técnico, né, cara? Então, como técnico, a gente sabe como é que é, né, cara? A gente sabe como é que funciona. Quando o técnico acaba sendo um pouco mais rígido, tem meia dúzia de gato pingado que, cara, que simplesmente pedem a cabeça do técnico, aí não tem quem faça eles mudarem de ideia, né, cara? Aí não tem o que fazer, sempre a culpa sai sobre o técnico, sabe muito bem como é que funciona o futebol. O time não joga absolutamente nada e sempre o principal culpado vai ser o técnico, tanto que a gente viu isso acontecendo agora, o São Paulo não joga futebol há anos, e o time sempre muda o técnico, e, cara, nunca a culpa cai sobre os jogadores ou sobre quem é o principal culpado no momento, na minha opinião, que são seus dirigentes, né, cara? Você sabe muito bem, isso é claro que só uma breve introdução do que eu tenho pra falar pra vocês, que dificilmente eu acho que o Dorival Júnior, mesmo com os bons resultados que ele teve no Flamengo, vai dar jeito nesse time de São Paulo, tá, rapaziada? Isso é o que todo mundo imagina, né, cara? Principalmente quem é São Paulino acredita, muitos poucos acredito eu, que esse Dorival Júnior vai dar jeito nesse time de São Paulo. É claro, porque o técnico, na minha opinião, ele tinha, sim, as suas culpas, obviamente eu não tô abstendo o Rogério Ceni de absolutamente nada, mas, cara, os jogadores são
fracos, tá? É claro, isso aí é novidade pra ninguém, os jogadores são fracos que o São Paulo tem no momento. As contratações, na minha opinião, as contratações muito poucos correspondidas, mandou muitos jogadores embora que já tinha uma certa identificação. É claro que tem diversos outros pontos, muitos falaram que o Reinaldo era paneleiro e tudo mais, mas tinha uma certa identificação com a camisa do São Paulo. Então eram outros jogadores que, acredito eu, que foram mais apostas e não tem tamanho pra vestir a camisa do São Paulo, tá, rapaziada? Então, sim, pra mim os jogadores também têm uma grande culpa nisso, tá? Porque os jogadores simplesmente não são culpados, porque eles são fracos, né, rapaziada? Não é culpa deles serem fracos, culpa é da diretoria, do técnico que bancou a contratação deles e tudo mais. Então, cara, eu acho muito difícil do Dorival Júnior dar jeito, porque a gente sabe que há anos o problema do São Paulo vai muito além da comissão técnica, vai muito além de quem é um técnico do time, tanto que há 10 anos muda o técnico constantemente e nunca apresenta resultados, né, cara? Ou quando apresenta, depois de uma oscilação, ele já é demitido, como aconteceu com o Crespo, né, cara? Você sabe, vai muito bem, vai muito além do técnico, dos jogadores que vestem a camisa. O problema do São Paulo tá lá internamente, né, cara? Eu não preciso nem mencionar pra vocês que todos vocês estão vendo muito bem o que está acontecendo. O golpe, o golpe de estatuto que o Júlio Casares fez recentemente. Então, cara, não preciso nem mencionar que vocês sabem muito bem o que vai acontecer daqui pra frente com o Dorival Júnior. Se você acha que, pô, o Dorival Júnior foi campeão com o time do Flamengo, acha que vocês podem sonhar com títulos com a chegada do Dorival Júnior, sinto muito tirar o cavalinho da chuva, mas pra mim o Dorival Júnior é muito mais pra fazer o São Paulo se manter na Série A do que qualquer outra coisa, né, cara? Porque o São Paulo, acredito que todos os rivais, até os próprios torcedores pensam dessa forma, que o São Paulo tem grande chance de cair pra Série B. Eu acredito que sim, a meta do São Paulo inicial era terminar no G6, mas com todo o cenário atual, acredito que se terminar do meio da tabela pra cima, vai se contar como um título, contando exclusivamente o brasileiro, né? Claro que Copa do Brasil, Sul-Americana, são outros pontos e outras metas, né, cara? Mas para o brasileiro em si, acredito que o São Paulo se manter. É claro que com o campeonato no começo, não vai se considerar uma campanha de 15º, 16º lugar uma campanha muito boa, né, cara? É óbvio que não. Mas é claro que a principal meta do São Paulo no momento é continuar na Série A. Não vai comemorar uma 14ª, 15ª colocação. É claro que a meta é sempre G6, G8, mas acredito eu que no momento é sim o que a gente tem sim que buscar, né, cara? Que a gente tem que buscar. É claro que a gente não pode se contentar com isso, principalmente se tratando de um time do tamanho de São Paulo, mas é bem difícil acreditar que a gente vai poder sonhar com coisas maiores, né, cara? E é claro que, como eu já está escrito no título, o primeiro reforço da era Dorival Júnior deve sim ser o Alexandre Pato, tá, rapaziada? Deve ser o Alexandre Pato. Como eu falei pra vocês, já tinha. O jogador passou uma época lá treinando, se recuperando no Refis do São Paulo Futebol Clube. É claro que ele escolheu muito mais pela identificação que ele tem com o time do que por o Refis de São Paulo ser bom para a recuperação, que todo mundo sabe que não é, né, cara? Mas sim, eu acho que também é claro que não só pela identificação, mas pra meio que demonstrar um pouco da sua vontade em voltar a jogar futebol, né, cara? Ele deve ter pensado, mano, o São Paulo é um time que a torcida gosta de mim, mesmo quando a torcida pediu a volta dele, e então sim, ele poderia estar lá dentro mostrando que ele está a fim de voltar a jogar futebol e que está assim comprometido, né, cara? Tanto que é o que ele está fazendo e é o que está dando certo, né, cara? Porque o São Paulo se voltou a, quem sabe, debater a sua provável contratação e seu provável retorno. É claro, não só vendo isso, mas também o tanto de lesões que o São Paulo está tendo no momento, né, cara? O São Paulo está tendo muitas lesões, principalmente no ataque, né, cara? Nós estamos vendo jogadores que ainda não estão preparados assumindo a titularidade do São Paulo. Então, sim, conforme tudo isso, voltou sim a ser conversado um possível retorno do Alexandre Pato, que eu acho que deve sim ser selado essa semana. Acredito que as partes estão em conversas, mas ainda não é certa a contratação dele, tá, rapaziada? Pelo que eu vi, o Pato aceitou um contrato até o final do ano, com um contrato de produtividade, aceitando receber um salário dentro da realidade do clube, tá, rapaziada? Então, pra mim, particularmente, tem muitas pessoas que não gostam, mas eu acho bem válido nesses termos, tá? Um contrato de produtividade como o Santos fez com o Lucas Lima, que está assim correspondendo. É claro que o Santos fez um contrato surreal com o Lucas Lima, assinou até o final do Paulista por 100 mil por mês, e se ele continuasse, o contrato dele aumentaria pra 500 mil, né, cara, que eu já acho um absurdo, né, mano. Então isso pode aceitar ali, bater metas, não só de atuação, como o Santos fez com o Lucas Lima, mas de gols e tudo mais. Eu acho, sim, até o final da temporada, é claro que o contrato dele se encerra, eu acho, sim, viável uma renovação, caso ele corresponda a todas essas expectativas, né, cara. Eu acho válido, mas e você, o que vocês acham disso? Vocês gostariam de ver o retorno do Pato? Deixa aqui nos comentários. Eu fico por aqui, rapaziada, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, até a próxima e falou!